Olá, Mobilização Brasil! Como é que vocês estão? Estamos de volta com o Ponto à Direita, um ponto a mais nessa discussão. Hoje eu trouxe aqui um amigo recente, mas um grande amigo, a gente está desenvolvendo uma grande amizade, que é o Cleiton Leite, lá do Guarujá. Tudo bem, Cleiton? Tudo bem, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa e estou bem feliz mesmo de voltar a te ver novamente, Paulo. Faz um tempo que a gente já não se via, Exato, né? É verdade. E foi um grande prazer estar aqui com você e com teus telespectadores. Vamos ver se a gente faz uma boa entrevista. Olha, o prazer é todo nosso, Cleiton. Você está na direção do PSL lá do Guarujá, né? Eu estou como presidente lá do PSL, né? E já faz um mês que nós estamos assumimos o partido lá. Estamos enfrentando alguns probleminhas, mas já estão sendo resolvidos. Mas graças a Deus a gente está conseguindo bastante apoio da população e tem muitas pessoas vindo se filiar, procurando o partido para se filiar. Pretende fazer alguma campanha de filiação lá, não? Vamos fazer sim, nos próximos meses nós vamos intensificar a campanha de filiação, né? Nós estamos indo até as pessoas que querem se filiar, para poder já pegar essa filiação em loco, né? E isso tem ajudado bastante aí o número de filiações. Perfeito. Graças a Deus. É nessa onda conservadora, Cleiton, na verdade a gente está vivendo uma onda, né, de conservadorismo. As pessoas saíram do armário, por assim dizer, né? Aqueles que são contrários, que não são afeitos a esses ideais escusos da esquerda, né? Essa coisa pegajosa, essa coisa muitas vezes suja, vil, que a esquerda tem colocado para todos nos últimos 30 anos, inclusive. A revolta com tudo isso gerou esse crescimento, né, do ideal conservador. Então, como é que você enxerga esse momento que a gente está vivendo? E é importante frisar aqui o seguinte, queria que você comentasse, você não é político. Não. Né? Muitos de nós nunca foram políticos, estão agora adentrando a vida política justamente para tentar resgatar valores que foram perdidos, na verdade rasgados por essa esquerda. Exato. Então, como você muito bem falou, nós não somos políticos. Eu mesmo odiava política. Falo isso com total liberdade. Eu não gostava absolutamente de nada que envolvesse política. Mas, uma vez, eu estava trabalhando numa indústria lá em São Paulo, e um dos gerentes da fábrica, né, chegou e falou para mim, vem cá, vamos assistir um negócio. E eu fui assistir, né. Ele abriu a tela do computador e me apresentou Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho, ele tinha uma linguagem totalmente diferente e totalmente, nossa, assim, era um negócio meio louco mesmo. E ele começou a falar e a princípio eu até achei, eu não gostei muito da forma que ele se dirigia, né. Mas depois eu comecei a analisar, pouco a pouco, as mensagens e os pontos que ele tocava sobre alguns problemas que a população brasileira vivia, né? E o avanço da esquerda dentro do Brasil e também num contexto mundial. E aquilo começou a entrar na minha cabeça, eu comecei a entender, comecei a enxergar a situação em que eu vivia, em que a sociedade brasileira vivia, e comecei a entender que havia algo muito ruim por trás de tudo isso. Isso era em 2008. Né? Então, tudo aquilo que aconteceu depois, né, os impeachments, as revoltas de rua, as pessoas indo para a rua reclamar do governo e até mesmo pedir o impeachment da presidente Dilma, isso tudo foi motivado muito pelo aquilo que ele pregava na internet. Então, o bom de tudo isso, né, é que o Olavo de Carvalho, na minha cabeça, na minha forma de pensar, ele foi um dos maiores precursores do conservadorismo no Brasil. E aí eu passei a ler as obras dele, passei a estudar um pouco mais dos seus artigos, nunca fiz um curso dele, nunca fiz, mas os artigos... Precisamos corrigir isso que eu também nunca fiz, precisamos corrigir isso. Precisamos corrigir isso, né? E aí nós começamos a entender melhor o que acontecia dentro da política no Brasil. E ele falava assim, ele tinha uma perspectiva de que
o Brasil só ia conseguir mudar dali mais ou menos uns 30 anos esse cenário. A gente ia começar a eleger um presidente de direita, ia levar um prazo de 30 anos. Nós conseguimos fazer isso aí em menos de 5. Nós conseguimos fazer isso. E isso foi uma coisa maravilhosa para nós, porque hoje o Brasil era para ter virado uma Venezuela. E graças a Deus, e graças ao empenho de patriotas, de pessoas, de brasileiros, conservadores, que até então as pessoas não imaginavam o número de conservadores que o Brasil tinha. O Brasil é um país conservador, é um país que preza pela família, que preza pela lei, pela ordem, pela ética, pela moral. É um povo ordeiro. É um povo ordeiro. E quando a gente vai para as ruas para fazer algum tipo de manifestação, nós não temos esse viés da esquerda de sair quebrando tudo, de destruindo, depedrando patrimônio público. Pelo contrário, nós temos imagens aí, Lindimar, nós temos alguma imagem aí das manifestações aqui em Santos, não tem? Parece que eu mandei alguma coisa, não está aí? Então depois eu vejo com o Max. Pelo contrário, eu conheci a esquerda de perto. Eu em 84, 85, 86, até 89 e 90, eu estava no movimento estudantil. Então, naquela época, tudo esquerda, né? Todas as pessoas ligadas ao PCB, o antigo PCB, que agora é PPS, o PCdoB, muita gente ainda do MR8, né? Sim, era bastante forte. Exatamente. E o pessoal de esquerda, alguns que hoje estão no PSDB, outros que estão no PT, enfim. E eu vi esse pessoal de perto. E tudo aquilo que eu vi, eu nunca formei com eles, porque não é aquilo que meu pai me ensinava, minha mãe me ensinava. E aí, quando eu conheci o Olavo de Carvalho, isso foi mais ou menos nessa época também, um pouquinho antes de 2008, foi em 2006, 2005 para 2006, ele sintetizava em palavras aquilo que eu tinha visto. Então, eu não sou olavista. Na verdade, eu vi em loco aquilo que ele falava. Antes do Olavo, eu já tinha o conceito formado a respeito da esquerda. O Olavo simplesmente sintetizou em palavras, colocou para as pessoas de forma muito clara, muito objetiva, o que é realmente a esquerda. Não se enganem, a esquerda não deseja o bem de ninguém. Não existe amor no socialismo. É só o bem próprio. Exatamente. Então, o Olavo realmente é o precursor dessa onda, porque desde 2002 eu estou na internet. Eu fiz parte do Orkut. Eu também fiz. Né? Lá da Fora Lula. Então a gente andou no mesmo lugar, tá vendo? Exatamente. A maior comunidade, né, fora anti-PT era a comunidade. Tinha 100 mil seguidores, 110 mil, 111 mil seguidores. Infelizmente o Orkut foi, eu preferi o Orkut ao Facebook, para ser sincero. E foi um crescente. Isso foi um crescente. Então as pessoas foram se identificando, a internet nos ajudou muito, né? E nós chegamos aqui realmente, se pelo Olavo nós não teríamos eleito o presidente, justamente porque a base intelectual não existe. Não existe. Ainda não existe. Se você pergunta, quem é a direita? O que é ser direita? Ninguém sabe o que é a direita. Tem gente que acha que é uma ideologia. Nós que estudamos um pouquinho só, bem pouquinho, nós sabemos que é um conceito, né? E em cima desse conceito, a gente defende várias plataformas, né? E essas plataformas hoje estão sendo vivenciadas pelo povo brasileiro. Maior liberdade econômica, né? Maior valorização da família, né? Geração de emprego, combate à corrupção, né? Mais ética na política, e aí vai, né? Então, se hoje nós temos isso tudo, isso está sendo evidenciado, é por conta desse esforço tremendo que um homem chamado Olavo de Carvalho, ele trouxe para nós, através da rede social, uma rede social que o governo tentou por diversas vezes calar, né? Fazer censura, não conseguiu. Então, a maior ferramenta de democracia hoje que nós temos se chama internet. Uma internet livre. E é isso que nós temos que defender. Nós temos que defender uma internet livre, uma internet onde não haja nenhum tipo de censura, para que você possa se manifestar através dela, e você possa ser ouvido, e você possa falar também. Porque antigamente no jornalismo, o jornalista ia lá e escrevia uma matéria, e você lia aquela matéria e você não podia rebater aquilo. Você se indignava dentro de casa,
mas você não podia rebater. Hoje não. Hoje ele publica alguma coisa e aí o que ele faz? A partir do momento que ele publica aquela matéria, ele vai ter ali um monte de comentários criticando ou apoiando aquilo que ele escreveu. Então isso é liberdade de imprensa, isso é liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Isso a esquerda não queria de jeito nenhum. Tanto que teve um projeto do Lula que visava justamente colocar um freio na internet, colocar uma censura na internet. E a sociedade se mobilizou e não permitiu isso. Era o controle dos meios de comunicação. O controle dos meios de comunicação. Que, inclusive, ia amordaçar a imprensa que hoje defende aquele governo que uma vez tentou amordaçá-los lá atrás. Então, isso aliás, não dá para entender, né? Quem preza pela liberdade não pode defender esse tipo de governo. Não. E que é a mesma coisa que o capitalista, que tem uma escola, por exemplo, né? Esse exemplo a gente cita bastante, tem lá o seu empreendimento comercial, a escola é um empreendimento comercial, e ele permite que um professor socialista, comunista, pregue contra aquilo que ele é. Contra a empresa dele. Quer dizer, é estupidez isso, não faz sentido. Não tem sentido nenhum. Mas por quê? Porque nós somos, aí se me permite dizer, e é uma coisa que o Olavo fala, né? E é verdade, não é à toa que o Olavo tem razão, doa quem doer, se você não concorda, problema seu, você devia estudar um pouco mais para você poder ver que várias das coisas que ele fala tem uma razão muito profunda. O povo brasileiro não consegue se deter em cima de um texto por muito tempo, então a interpretação de texto é muito vaga. Outra coisa que acontece também é que nós colocamos todos os anos centenas, milhares de universitários que não sabem, às vezes, se expressar direito, né? Então somos todos vítimas aí de um analfabetismo funcional, onde você não consegue entender um texto, você não consegue entender um livro, entendeu? Tem muitos esquerdistas aí que nunca leram Karl Marx, nunca leram o Hegel, não sabem absolutamente nada sobre isso. Eu falo que as coisas que a gente, pelo menos o que eu já li Hegel, já li Schopenhauer, já li John Milton, já li Hobbes e outros autores de filosofia. Todos eles a gente tem que ler e ler também aquele que o contraria. Agora, se você pega e faz a sua tese, a sua ideologia em cima de um livro, de um único livro, sem procurar ver os que os outros falaram também, você não está constituindo uma opinião. Então, essa é uma das coisas que levam o Brasil a ter uma dificuldade muito grande de fazer uma análise mais ampla do que acontece hoje no Brasil. Ué, o Bolsonaro é o maior expoente que a gente tem hoje, evidentemente, pela luta dele, é uma batalha pessoal muito grande, é impossível a gente não admirá-lo só por essa tenacidade, por essa capacidade que ele tem de superar os obstáculos e se manter firme nessa batalha. Ele é o maior expoente hoje dessa direita que acabou de nascer, né? Desse movimento conservador. Tanto você quanto eu, mas você acabou desenvolvendo, todos nós acabamos desenvolvendo uma ligação muito forte com a família Bolsonaro, o Eduardo, o Carlos, o Flávio, o próprio Jair Bolsonaro, né? O irmão dele que está aqui no Vale do Ribeira, o Renato. Nós acabamos desenvolvendo até não só afinidade, mas em alguns casos até amizade, né? Quando que se deu essa sua aproximação com os Bolsonaros? Em que momento dessa história você conseguiu esse contato com eles? Tá, eu fui para Brasília em 2018, né? Nós fomos lá para fazer uma pressão em cima do Congresso Nacional para votar uma PLP 137/15. Né? Essa PLP ela falava sobre a criação de novos municípios e a fusão de outros. Né? E nesse meio tempo aí eu estava com o nosso grupo é grande. Então, nós temos grupos no Norte, no Nordeste, no Sul, Sudeste, no Centro-Oeste. Então, todos congregados em Brasília. E eu peguei um grupo e falei para eles, olha, nós precisamos conversar com os candidatos, os pré-candidatos a presidente. Eu não pensei duas vezes. Eu falei assim, eu quero conhecer esse homem chamado Jair Bolsonaro. E eu fui lá conversar com ele. E expus todo o nosso projeto de lei, né, a nossa PLT,
E a princípio ele falou assim, ó, eu não posso ser a favor disso porque vão falar que eu estou dividindo o país. Foi bem assim que ele falou comigo. Mas eu acho interessante, né, que a gente possa debater esse projeto na Câmara. E eu falei para ele, comecei a explicar para ele todo o projeto ali, né, como se ele não soubesse, mas eu fui explicando para ele e mostrando nossa realidade. No final ele chegou e falou assim, ó, eu vou dar um voto de confiança nesse projeto aí, porque eu não estava sabendo, não estava entendendo desse lado. Mas aí como vocês estão vindo aqui falando e explicando dessa maneira, aí nessa maneira que você me explicou, eu acho interessante. E aí ele orientou a bancada do PSL a votar quando o projeto foi colocado em pauta, né? O projeto foi apreciado, né? E aí o PSL manifestou um voto favorável, né? naquele dia. Bom, naquele dia eu passei a olhar o Jair Bolsonaro de forma bem mais diferente. Ficamos conversando cerca de uns 40 minutos e falamos de várias coisas, falamos do Guarujá. Ele conhece a região, conhece a Baixada Santista, e ali começou a formar uma amizade, né? E de lá para cá, e eu cheguei e falei para ele, naquele momento, eu que não gostava de política, eu que estava ali basicamente lutando para que uma lei fosse aprovada para beneficiar a maior parte dos municípios que iria beneficiar, do Norte e Nordeste, né? E aí ele chegou, naquele momento, eu falei assim, olha, eu acredito que o senhor vai chegar lá, que o senhor vai conseguir ganhar essas eleições. Ele deu uma risada e falou assim, pô, você está tendo mais fé do que eu? Eu falei assim, pois é, eu acredito que o senhor vai conseguir chegar lá. Aí ele falou, pô, então me ajuda lá, pô, mobiliza o pessoal lá no Guarujá, vamos ganhar essas eleições. E ali a gente começou uma amizade, né? E dali, depois a gente teve um contato com o Eduardo, né? E ultimamente agora, resumindo bem, né, tivemos um contato com o Renato há uma questão de quase 1 mês e meio atrás. Bom, a gente veio percebendo que o Jair é uma pessoa sincera, uma pessoa humilde, é uma pessoa que você acha que o Jair é uma pessoa rude, brava? Não é. Ele é uma pessoa muito boa, muito humilde, e ele para te ouvir, ele te escuta, ele te dá atenção. Ele é um homem do povo mesmo. E aquele negócio dele parar um carro no meio de um desfile e ir falar com o povo é dele. Não é marketing. Não é marketing. Não é marketing. Dele mesmo. Ele gosta de estar no meio do povo. Eu estava lá no Guarujá, eu moro no Guarujá, e nós fomos lá recepcionar ele quando ele foi passar umas férias lá, e ele simplesmente pegou a moto do Major Lima, que mandou um abraço para ele. Ele pegou a moto simples do Major, uma Darfa 150 cilindrada. Exato. E o general falou, não, pega a minha, é um cavalo, né, de motor forte pra caramba. Ele falou, não, vou pegar essa aqui. Botou o capacete e saiu sem a escolta de segurança dele nem nada, entendeu? Foi lá, parou na frente de um bar, entendeu? E o pessoal já foi pra cima dele, abraçar ele e tudo. É dele, ele gosta do povo. Por incrível que pareça, por mais que vocês digam na mídia que ele não gosta do pobre, que ele não gosta do povo, você está mentindo, porque quando você vai para a rua e ele vê o povo, ele vai para o meio do povo. Não foi à toa que ele tomou aquela facada, foi no meio do povo, entendeu? E só assim que conseguiram chegar covardemente tentar matar ele. Mas nós estamos aí, entendeu? Nós estamos com muita fé em Deus que ele vai fazer um excelente governo. E eu tenho certeza que o Jair veio para mudar. Nós trouxemos o Jair em 2016 a Santos. Onde é que você estava, Cleiton, que não estava com a gente? 2016 veio o Jair, o Eduardo. Nós fizemos o primeiro congresso da Mobilização Brasil em 2016. Em 2016 eu não gostava de política. Rapaz! Em 2016, pessoal, eu não gostava. Em 2014 nós fizemos a campanha do Eduardo aqui em Santos. Aí, a partir daí, da amizade que nós construímos, todos os anos praticamente ele veio aqui de 1 a 2 vezes na Baixada Santista. Então, em 2016, nós organizamos o primeiro congresso da Mobilização Brasil. Veio o Eduardo, veio o Jair e também o Benê Barbosa, né? Nós fizemos um almoço, inclusive, no Clube de Tiro Cubas, ali em Santos, né? Aquelas imagens, estão os 3 atirando, o Jair, foi feito aqui no Clube de Tiro de Santos. Então, isso é que eu falo, né? O Jair, antes do Jair ser o Jair que ele é hoje,
Ele era um mero deputado do baixo clero, como se fala, né? Exatamente. E quando eu conheci lá pelos idos de 2016, via internet, né? E eu mostrei para minha mulher, olha aqui, ó, tá vendo esse cara? Ele fala tudo que eu falo. Só que ele todo mundo escuta, né? E era um deputado federal já da época e tudo, né? E ele quando ele esteve em Santos, ele nos deu um trabalho tremendo em termos de segurança, porque eu estava apavorado. A responsabilidade era nossa. Se acontece já era o Jair Bolsonaro, se acontece alguma coisa com ele ali, imagina. Não, você não viu nada. Imagina. Se você tivesse visto o que eu vi lá, os segurança tudo saindo que nem louco atrás dele, porque ele passou de moto, né? E nós já estávamos perto de ir embora, né? Falei para minha esposa, até um beijo para você, Rose. Nós estávamos lá e falamos assim, vamos embora que eu acho que ele não vai sair mais, né? De repente eu vi uma moto passando, aí veio os carros atrás, né? Era ele, entendeu? E aí os caras, depois a gente conversando com o pessoal que cuidou ali do próprio quartel, né? O pessoal foi falando assim, nossa, ele deu um trabalho danado. Deu trabalho, porque ele quer ir para o meio do povo, ele quer andar na rua como se ele não fosse um presidente, né? E ele saiu, entendeu? Sem avisar, ele pegou, tacou a chave na moto e abriu e fuga, né? E o pessoal foi atrás dele, né? E eu não sei se você viu, ele gosta muito do Creedence. Do Creedence. Ele gosta. Todas as fotos, todas as imagens que tem com ele de moto, sempre tem uma música do Creedence tocando. Ele realmente gosta do Creedence. Aí foi legal. Não, realmente a gente está vivendo um momento muito ímpar. Acho que pela primeira vez, e eu na qualidade de professor, eu estive professor, duas coisas eu percebi, né? Por isso que eu vejo a molecada gostando muito do Bolsonaro. Duas coisas eu percebi na molecada. Primeira, eles estão carentes da figura paterna. Exato. A figura masculina, o macho alfa, aquele que comanda, que coordena. Exato. Isso praticamente não existe na vida da molecada. E a segunda coisa que eles têm carência é da verdade. Eles estão tão envolvidos, estão impregnados com a mentira, pela mentira, né, dita dentro de sala de aula, que eles simplesmente, quando você fala a verdade para eles param tudo que eles estão fazendo para te ouvir. Então isso fez com que a juventude gostasse do Jair Bolsonaro, porque ele traz essas duas carências, né, que a juventude ela tem nesse momento, né? Mudando um pouco de assunto, sim, o Cleiton, não vamos ficar aqui rasgando o verbo para o Bolsonaro. Bolsonaro, chega, né? Chega, né? O Carlos Bolsonaro fez umas declarações polêmicas essa semana, né? Eu queria deixar aqui, não sei como é que você viu, ele disse que não se vai alcançar aquilo que a gente pretende, aquilo que a direita pretende, aquilo que o governo pretende, as mudanças necessárias pela via democrática, né? Eu li o texto, não sei se você chegou a ler o texto. Não foi exatamente isso que ele disse. Não foi. Ele falou, o que ele quis dizer foi o seguinte, que através da via democrática tudo é muito mais lento. Perfeito. Tudo é muito discutido. Você tem um sistema político no Brasil bicameral, né? Você tem o Senado e tem a Câmara dos Deputados. Eu sei porque volta e meia eu estou lá. Então é o seguinte, um projeto é votado uma vez na Câmara, depois vai para o Senado, se modifica alguma coisa, volta novamente para a Câmara, aí se modificar alguma coisa, vai de novo para o Senado, depois volta para a Câmara, onde é aprovado, depois leva 30 dias para chegar na mão do presidente para ele sancionar. Então a coisa é muito lenta porque tem as comissões de Constituição e Justiça, tem uma série de trâmites que passa por ali, às vezes até para no meio ali de uma comissão e o projeto também não anda, as coisas não andam. Então, no sistema democrático, entendeu? É assim, é tudo muito bem discutido, muito bem debatido e isso leva tempo, demanda tempo. Então, que nem nós estamos tentando aprovar a Previdência Social. Começou no início do ano, já estamos chegando quase no meio de setembro, ainda não foi votado, talvez entre outubro e novembro. Tá? Tem fotos aí do Cleiton, né, Lindinho? Cleiton com o Bolsonaro, né? Com o Bolsonaro. Isso foi em Brasília, foi em 2018 ou não? Foi em 2018. Esse aí foi com a Damares, né? Agora com a Damares. A anterior, Luizinho.
Luizinho. Com a ministra Damares, que nos recebeu super bem. Aliás, um doce de pessoa, não tive o prazer ainda de conhecê-la pessoalmente. Maravilhosa, viu? Eu acompanho o trabalho da Damares. Quando o Bolsonaro disse que ela seria ministra, eu vibrei, porque eu conheço o trabalho dela. Nossa, ela é fantástica e o pessoal movimentou a militância deles para fazer uma algazarra lá. E foi a coisa mais linda, porque eles ajudaram a mostrar o lado intransigente deles, né? E o que aconteceu foi que todo mundo na plateia mandou eles se calarem. Bem feito, é tudo que eles merecem. Foi bonito. Tem uma outra aqui que está com o Luiz Felipe. Nosso grande Luiz Felipe aí. Também nós tivemos o prazer de trazê-lo aqui a Santos algumas vezes. Uma educação. Está nos ajudando muito. É um príncipe, né? É um príncipe. É um príncipe. É um príncipe. Está ajudando muito nós na questão do pacto federativo, né? Na questão da reforma do Estado. É uma sumidade, tem uma cabeça brilhante. Nossa, olha, nós estamos muito bem de deputados. Faz muitos anos que a gente não via deputados com esse calibre, essa qualidade, com esse quilate. Realmente ele destoa. Você vê. Vamos chamar o vídeo do Itabaiana? Itabaiana, o original, o verdadeiro, hein? Restaurante Itabaiana. O Restaurante Itabaiana comemora seu 30º aniversário. E quem ganha é você. Nosso serviço de delivery atende São Vicente, Santos, Praia Grande e Cubatão. Pensou em comida nordestina? Restaurante Itabaiana, o original. Venha saborear o melhor da cozinha típica do Nordeste, aqui na região. O pioneiro na Baixada, simplesmente o melhor. Rua Frei Gaspar, 3267, Cidade Náutica, em São Vicente. Delivery 3464-2065. Restaurante Itabaiana, o original. Pois é, estamos de volta. Não esquece Itabaiana, hein? Comida... Já foi no Itabaiana ou não? Ainda não tive o prazer. Olha, comida... Mas você falou muito bem deles. E tem um valor, você vai se surpreender com o valor. Vocês vão se surpreender com o valor. Qualidade lá em cima, preço lá embaixo. Nossa, fantástico. Itabaiana é prata da casa. O Cleiton, essa semana você veio para cá pela Piaçaguera. Eu tive que vir pela Piaçaguera. Você mora no Guarujá. Moro no Guarujá. Quantos anos você mora lá no Guarujá? Desde que nasci, 50 anos. Só 50 anos? Só 50. Então, você veio pela Piaçaguera. Pela Piaçaguera. Quanto tempo deu até aqui? Eu vou 1h30. Porque aí você encontra um gargalo aqui na entrada da cidade. Que está em obras? Está em obras também. Aquelas obras eleitoreiras, né? Os últimos 2 anos de um governo. O cara inviabiliza a cidade. O que ele não fez nos últimos 8. Ele concentra tudo nos 2 últimos, ou num ano e meio, para poder mostrar para a população. Essa velha política que precisa ter fim. Isso tem que ter fim. E essa semana o governador anunciou o fim da Dersa, a extinção da Dersa. Tá contente? Não? Eu tô também. Até por um espírito de vingança. Eu quero. Só que aí, qual é a pergunta que fica, né? Quem é que vai ficar no lugar? Né? Parece que vai ser absorvido pela Secretaria de Transporte, que vai absorver, enfim. Então, vai mudar a mosca, pelo que eu estou percebendo. Vai ter que ter um departamento de hidrovia em cada cidade, Santos e Guarujá, para poder ser uma secretaria, um gestor ali desse serviço. Como é que vai ficar isso? Né? Porque o governador também anunciou a ponte. Uma ponte que nasce lá na área continental de Santos e termina no Alemão ali, né? Isso aí ajuda? Vai diminuir? Não vai. Porque o mesmo trajeto, o mesmo tempo que eu levei para chegar aqui pela Piaçaguera, eu também vou levar para fazer o mesmo trajeto para essa ponte aí. Então, assim, que soluções estão fazendo? Quer dizer, cada projeto desse que você faz, que nem o do túnel, ou da ponte, né? São 30 milhões, 40 milhões de estudo, só de estudo. Agora estão rediscutindo o projeto do túnel, né? Do túnel, que é o melhor. Se o governador de São Paulo, ele respeita o dinheiro público gasto com estudo, entendeu? Com todo o projeto, o planejamento para a construção de um túnel, eu acho que ele teria a obrigação de respeitar cada centavo gasto com esse projeto e com esse estudo e colocar o túnel realmente para ser efetivamente construído. Porque do jeito que está não dá, porque cada governador tem um sonho. A impressão é essa, viu, Paulo? O Serra tinha um sonho daquela ponte estaiada.
Aí ele veio aqui, inaugurou aquela maquete, ficou muito linda, todo mundo achou que ia ser a solução. Sabe quantos anos tem esse projeto na ponte? Tem mais de 80 anos. São 95 anos. 95, 95 anos de projeto. Olha só, né? Então, assim, tem em 1920, parece também que tinha um outro projeto de um túnel também, né? Aí você vai vendo, esses projetos todos vão sendo elaborados e não sai do papel. E custa dinheiro. Cada projeto desse aí custa dinheiro. Porque cada projeto desse é 30, 40 milhões que sai dos cofres públicos, né? Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês conhecem Vitória no Espírito Santo? Bom, eu vou falar para vocês. Eles já estão discutindo, a 4ª ligação seca. E olha que o porto deles não é o maior porto da América Latina. Quer dizer, o descaso com o Santos, com a Baixada Santista, porque essa ponte ou esse túnel, eles são de suma importância para o desenvolvimento da região. Olha, por aqui passa toda a riqueza do nosso Brasil. É por aqui que passa. Só 80%. Entra e sai. Só 80%. Só 80%. Tá? E brincam com isso. Enquanto nós estamos vendo cidades, capitais aí como Vitória, Espírito Santo, já pensando e na sua 4ª ligação seca. E nós aqui ainda estamos discutindo a primeira, gente, que já devia estar pronta há 95 anos atrás. Quer dizer, brincadeira. Não, né? Tá de brincadeira, mas aí tem dinheiro para fazer porto lá em Muriel, tem dinheiro para financiar construções em ditaduras lá na África, lá no chifre da África. Tem dinheiro para um monte de coisa, mas para modernizar, para Nicarágua, mas para modernizar o nosso porto aqui, para gerar emprego, para facilitar a escoação da nossa produção. Nada. É 30 milhões hoje, 40 amanhã, é mais um projeto engavetado e ninguém faz absolutamente nada. Agora aqui a gente tem uma situação delicada também, né? É o prefeito de Santos brigando com o prefeito de Guarujá, os dois brigando com o governador, né? Os 3 brigando com o governo federal e a população 95 anos esperando. Olha, eu vou tocar uma ferida aqui. Na época que o túnel estava sendo estudado e tal, para poder sair do papel, o próprio Paulo Barbosa, ele melou o negócio. Ou alguém esqueceu aí do atrito que ele teve com o Alckmin, sobre a questão lá do Macuco, que o pessoal não queria sair de lá, ele falou que não ia se dispor, quer dizer, ele foi pro governador, falou uma coisa pro governador, falou que ia fazer, se empenhar, quando chegou lá para a população, aí ele falou que não ia mexer em nada, que iam procurar um outro caminho para esse túnel, e a coisa ficou parada e não saiu de nada. Agora tem uma coisa que eu posso falar para ti, Paulo, é o seguinte, existe uma modalidade chamada PPPs. A PPP, você pode fazer uma PPP intermunicipal, você tira o governo da jogada, entendeu? Ele não pita mais nada, você dá uma concessão de 30 anos para quem desenvolver esse túnel, e acabou o problema. Você resolve o problema. E você faz com o mínimo de ação, assim, de desapropriação. Você faz ali onde é o atracadouro da balsa, de um lado do Guarujá e do lado de Santos, você põe o túnel ali e pronto. O impacto vai ser pequeno, você consegue resolver. Já existem empresas querendo vir para o Brasil para justamente fazer essa ligação. Vai gastar bem menos que o túnel lá, que foi desenhado lá atrás. E a gente vai ter um túnel em 2 anos, ele está construído. Acabou o problema, entendeu? Agora, quem quiser criar mais problemas aí, criar dificuldade para vender facilidade, continua nesse modelo aí de ponte, aliás, saindo de longe. aqui a Baixada Santista, não fosse o período, no Brasil, né? Não fosse o período militar, nós não teríamos 10% da infraestrutura que nós temos. Praticamente toda a infraestrutura que nós temos, ela deriva daquele período militar. Exato, né? Aqui em Santos, por exemplo, nós temos a primeira via da Imigrantes, né? Que era uma obra faraônica. Hoje, precisamos de uma segunda pista. Na verdade, já estamos precisando de uma ligação no litoral sul. Sim. Né? Nós tivemos aqui o reservatório de água do Morro Santa Terezinha. Sim. Né? Que graças a ele não falta água em Santos. Exato. E está indo para Guarujá também, assim. Então, lá no Guarujá, nós temos a questão da Cava da Pedreira. Isso foi até uma questão de um atrito que eu tive com o prefeito no dia 31 de dezembro do ano passado. Entendeu? Porque faltou água no Guarujá. Simplesmente chegou 2 milhões de pessoas na cidade. O que acontece? Faltou água para todo mundo.
Faltou água para todo mundo. Imagina você, dia 31 de dezembro, você querendo fazer a ceia de Natal com a tua família, a ceia de Ano Novo com a tua família, não ter uma gota de água na torneira. E a água da caixa secou porque já não vinha água há 3 dias. Então qual é o sentimento do cidadão? Não, é o pior que você possa imaginar. Então, já tinha sido falado, já logo no início que o prefeito assumiu lá, foi falado, eu mesmo fui uma das pessoas que falei para ele, dê uma atenção para a Cava da Pedreira. Isso precisa ser feito imediatamente para que não falte água no Guarujá, porque vai faltar. E agora, esse ano também, eu já vou falar para vocês. Vocês estão vendo aqui, é inverno e tal, esse calor aí, tá? Esse calor evapora quase 4% de qualquer reservatório que tem de água aí. Entendeu? Imagina isso no verão. Nós vamos ter falta de água no Guarujá de novo. E sabe o que vai acontecer? Vão vir com 1000 desculpas falando que não deu tempo, entendeu? E já se passou quase 4 anos e ninguém fez nada. A Cava da Pedreira está lá. O contrato com a Sabesp é feito mediante o contrato com o governo do estado. Por que não faz? Por que está deixando a coisa, empurrando com a barriga, empurrando sempre com a barriga, empurrando para o próximo e para o próximo, e o próximo sempre dando a mesma desculpa? É igual a barreira de Mariana, né? Espera as pessoas morrerem. Exato. E não se faz nada, as pessoas morrem como se nada tivesse acontecido. Outra coisa, Paulo, lá em 1980, o prefeito Jaime Dage... Seguro que você vai falar? Lindinho, o Nivaldo está chamando aí? O Nivaldo já chamou? Olha o Nivaldo aí. Em personalização de veículos, que você vai falar. Adesivagem fotográfica em ambiente e eletrodomésticos. Quer fazer um ambiente temático na sua casa ou escritório? É só escolher o tipo que você quer e orçamos sem compromisso. Móveis, geladeiras e fogões, envelopamos ao seu gosto. Consulte-nos. Nivaldo Filmes. Qualidade a toda prova. Quem conhece, confia. Avenida Joaquim Távora, 137, na Vila Matias, em Santos. Telefone 33450682. Nivaldo Filmes. Perfeito. Nivaldo Filmes. Um abraço, Nivaldo. Então, nós estamos falando do ex-prefeito Jaime Dage. Jaime Dage. Não, quem conhece tem muito carinho por ele, porque ele foi um dos prefeitos que mais construiu no Guarujá. Faleceu agora, né, em fevereiro, faz mais ou menos, vai fazer 2 anos já, e nos causou assim muita tristeza o passamento dele. Mas vamos falar do que ele fez de bom. Ele praticamente construiu o Guarujá. E antes dele sair, no finalzinho lá dos anos de 1982, ele deixou um projeto pronto para colocar caixas d'água em cima de todos os morros ali do Guarujá. Então ia ter 9 reservatórios de água espalhados nos morros do Guarujá. Para quê? Para poder aumentar a reserva hídrica, a reserva hídrica da cidade. Hoje a reserva hídrica no Guarujá é de 1 dia, né? Então, se a gente tivesse hoje a Cava da Pedreira funcionando, a reserva seria de 30 dias. São 4 bilhões de água reservados naquele reservatório para impedir aí a falta de água. As caixas seriam uma forma de você evitar, porque como não tinha a Cava da Pedreira ainda, então seria a nossa reserva hídrica, estaria nessas caixas. Entendi. Então o que aconteceu? Ninguém fez absolutamente nada, o outro prefeito que ganhou não tocou o negócio para frente e aí começou a faltar água no Guarujá. O que acontece com o gestor público de verdade é isso, ele pensa 30 anos à frente. O Jaime, ele pensava 30 anos à frente. Então, ele queria colocar aqueles reservatórios em cima dos morros para que evitasse uma crise hídrica na cidade. Porque ele sabia que ela viria com o aumento da população. E aí, quem assumiu depois não tinha essa mesma visão e hoje a população sofre com a falta de água. Porque até hoje, se você for lá e ligar sua torneira, você vai ver um fiozinho de água. Porque agora, 8 horas, quando for 9, 10 horas, falta água totalmente. Não tem mais água. Então é assim, nós estamos vivendo um racionamento constante no Guarujá por conta de falta de políticas públicas que evitassem que hoje nós tivéssemos uma crise hídrica instalada no Guarujá, quase que ad eterno. E enquanto isso, o Dória, deitado em berço esplêndido, né, aguardando 2022. Ele está preocupado com 2022. Agora que ele está apaixonado pelo Frota, então pronto, tem uma lua de mel que acabou o mundo. Não, ninguém faz mais nada, né? Você acabou de ganhar uma eleição, não tem 8 meses, já está pensando em ganhar
para presidente em 2022, sendo que nós temos um túnel para ser construído, nós temos um problema hídrico aqui no Guarujá, em Praia Grande também tem, viu? Em Praia Grande também tem. Quer dizer, nós temos bem lembrado, a ponte do Mar Pequeno, que liga São Vicente a Praia Grande, a ligação seca, Exato. ali foi feita também no período militar, no governo do Maluf. E está precisando ser, que não sofreu manutenção, né? Não teve manutenção. Exato. E agora está caindo lá. E vai precisar, quer dizer, vai esperar cair, vai esperar aí. Ponte dos Barreiros, que liga a área continental de São Vicente tem a ponte realmente... dos Barreiros. Olha, eu vou te falar, quer dizer, não fez nem a metade, não fez nem um ano de governo, não mostrou a que veio, né? O que nós temos muita gente fazendo um auê na internet, não fez absolutamente nada e quer ser presidente já, entendeu? Pô, deixa o presidente trabalhar e cuida do estado de São Paulo. O estado de São Paulo está precisando muito de obras. E tem mais, viu, Dória? O pessoal que elegeu o presidente Jair Bolsonaro já está trabalhando para ele de graça de novo para 2022, viu? O senhor não vai ser presidente, nunca será. Faça um bom governo, porque é isso que vai marcar a sua estadia lá. Exatamente. Bom, já falamos da extinção da DESA, tudo. Tem um terceiro filme, tem o General Doctor aí também, né? Lindinho, já passa o General Doctor? General Doctor, suprimentos odontológicos para dentistas e protéticos. A maior e mais completa loja de produtos odontológicos da região. Confira! Somos a solução no abastecimento de centenas de consultórios em todo o litoral, com entrega rápida e exclusiva para dentistas. Profissionais especializados e exclusividade de produtos, buscando sempre a excelência no atendimento, pré e pós-venda aos nossos clientes. Se você procura qualidade e preço justo, a General Doctors é a solução. General Doctor, suprimentos odontológicos para dentistas e protéticos. Avenida Afonso Pena, 41, no Macuco, em Santos. Telefone 3232-6226. É isso aí, pessoal. Ponto à direita dessa quarta-feira, dia 11 de setembro, está chegando ao fim. Estou aqui com meu amigo Cleiton Leite, lá do Guarujá, presidente do PSL, do municipal ali do Guarujá, e digo que foi uma grata surpresa tê-lo conhecido há pouco tempo e tê-lo aqui com a gente hoje. Esse ponto à direita a gente chama, o slogan dele é o ponto a mais nessa discussão, porque há anos a gente vem só olhando para a esquerda, né? É verdade. Então, agora é que a gente começa a discutir a direita. Agora que nós estamos discutindo a direita, agora nós estamos fazendo direito, né? E acredito que nós vamos tirar esse Brasil do buraco em que a esquerda colocou ele. Vocês podem ter certeza disso. Vocês já devem estar sentindo algumas mudanças e elas serão mais profundas a partir do ano que vem, quando nós teremos aí um ano a mais de governo Jair Bolsonaro e saberemos, que nós teremos aí a possibilidade de ter candidatos a prefeitos, vereadores em cada cidade. Então a gente vai vamos fortalecendo a direita no Brasil, mostrando o conservadorismo como uma opção a mais para a população. Então, hoje eu acredito que a gente está no caminho certo. E o Guarujá terá um candidato da direita, do conservadorismo, candidato em 2020? O Guarujá é uma cidade com problemas... É a pérola do Atlântico ainda, né? Ainda é a pérola do Atlântico. Nossa pérola do Atlântico, né? Tem imagens aí, né, Lindinho? Tem imagens aéreas do Guarujá aí, né? Então, pode deixar o microfone aberto, ele vai falando aqui enquanto as imagens vão... O Guarujá, ele foi agraciado por Deus com lindas paisagens. O Guarujá é uma cidade linda, de um povo honesto, um povo trabalhador, sofrido, um povo que sabe que o trabalho que é viver numa cidade onde nada te ajuda, onde você não tem uma geração de emprego, você não tem a ver nem água, nas torneiras. E isso é uma coisa que a gente tem pensado bastante. A saúde está muito debilitada, a violência na cidade é muito grande. Então, nós teremos sim candidatos a vereadores e a prefeito, tá? E vamos fazer jus,
da nossa democracia, vamos fazer jus, né, do poder que o povo, que emana do povo, para mudar essa cidade. Vocês podem ter certeza disso. Guarujá terá um candidato do PSL. À altura do Guarujá. À altura do Guarujá. Nós precisamos fazer essa pérola voltar a brilhar. Perfeito. Nós estamos chegando ao final então do nosso programa de hoje, o Ponto à Direita, um ponto a mais nessa discussão. Hoje estivemos aqui com a grata visita do Cleiton Leite, lá do Guarujá, presidente do PSL do Guarujá. Desejo, Cleiton, lá toda a sorte possível, que a gente puder ajudar, que a gente puder estar envolvido no projeto para que Guarujá seja a cidade que merece ser, nós vamos participar também. Já deixo aqui de antemão a nossa Olha, muito obrigado. Fiquei solidariedade. Muito feliz em estar aqui no seu programa, né, e estar aqui compartilhando com os seus telespectadores, né, que estão aí nos assistindo. Eu fico muito feliz em estar aqui e quero agradecer a todos. E principalmente quero agradecer a minha esposa, Rosimeire, que é presidente do PSL Mulher, que tem feito um trabalho maravilhoso na cidade, né, trazendo as mulheres para dentro da política, uma coisa que é muito difícil de acontecer, e graças a Deus ela está conseguindo trazer bastante mulheres. Eu também agradecer ao pastor Denilson, meu vice-presidente, que tem me ajudado bastante, tem sido meu companheiro aí, meu fiel escudeiro, e a todos os nossos diretores, o Jô, né, os nossos amigos, o Adelson, né, e tantos outros que têm nos ajudado, o Silvio Cirino, nosso tesoureiro. Graças a Deus nós temos um grupo bom, um grupo forte, estamos aí lutando para que a gente possa trazer um PSL mais forte e que possa representar a população naquilo que ela deseja. E eu quero agradecer ao público em geral que ficou até agora nos assistindo aqui. Quero deixar um abraço forte para cada um de vocês que acreditam que nós temos soluções para a nossa cidade, para a nossa região. Nosso país carece disso e nós estamos aqui e graças a Deus nós temos esse espaço maravilhoso, um espaço democrático em que a gente possa dirigir a população de uma forma ordeira, respeitosa e colocar aqui todo o nosso ponto de vista, né? Nosso ponto à direita, né? Exatamente. Nós que agradecemos a sua presença, obrigado. Agradeço enormemente a sua presença aqui. Sei que você é uma pessoa ocupada, despendeu o seu tempo para estar aqui com a gente hoje. Mas sempre será um prazer estar aqui. Foi fantástica a sua participação. Olha, estamos no caminho da mudança, tá bom? E o Ponto à Direita é um ponto a mais na discussão dessa mudança. Um abraço a todos, semana que vem a gente está de volta.